Eu queria ler com vocês o versos de número 14 de Mateus. Mateus capítulo 17. Versículo de número 14. Quem achou, diga comigo amém. Diz assim a palavra: quando chegaram onde estava a multidão, o homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo e às vezes cai na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que naquele mesmo momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-los? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês estiverem em fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada é impossível para vocês. Mas escute o versículo 21. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Só até aí. Pode sentar aí em nome de Jesus. Eu trouxe uma pregação hoje aqui, baseado em autoridade. E eu vou repetir esse tema para que todos possam entender. A igreja do Senhor recebeu a autoridade. Amém? Quem toma posse dessa palavra? Eu creio que nós recebemos a autoridade. Só que quando nós voltamos ao livro de Mateus, e a gente começa a compreender por que Jesus, ele tanto insistiu em relação a essa autoridade com os discípulos, a gente vê no capítulo de número 10, Jesus chamando os seus discípulos, e ele chama os seus discípulos, e ele dá essa autoridade baseado no primeiro verso. Isso no capítulo 10 do livro de Mateus. Jesus chama os discípulos e comporta eles dizendo assim: eu vos dou a autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. Isso está na sua Bíblia, no livro de Mateus capítulo 10. Agora veja, como qualquer discípulo, e nós estamos falando de 12 que recebe essa autoridade, nós começamos a perceber que esta autoridade está baseada no poder que Deus dá para os seus discípulos. E quando eu vejo a expressão poder, eu me asseguro dos textos bíblicos que poder é algo divino. Poder é um elemento que é composto pela autoridade. Jesus Cristo, antes de subir em sua ascensão, no capítulo de número 1, versículo 8, do livro de Atos dos Apóstolos, Jesus chama novamente a sua igreja, e Jesus diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido com poder. O que é poder, pastor? A manifestação concreta, a manifestação na matéria, a manifestação na física, de que esta autoridade está sobre este alguém. Segura! Se Jesus já estava saindo do seu ministério, ele precisava deixar este ministério posto nos seus discípulos. Ele chama ambos e dá esta autoridade. Vocês têm poder para exercer. Mas escute o que eu vou falar, porque isso aqui é sério. Deus começou também a me levar numas águas profundas em relação a essa palavra. Você pode ter autoridade.
Você pode ter poder, mas se não tiver visão espiritual, nada vale. Os discípulos não entenderam no primeiro momento, quando Jesus chama eles no capítulo 10 e delega a eles acerca da autoridade. Jesus estava dizendo: quando eu falo de autoridade e de poder, eu estou dizendo para você que é essencial a visão. Eu vejo crentes que têm autoridade, mas não têm visão. Isso é um desfalque na igreja. Isso é um desfalque em nossa vida espiritual. Veja comigo, dentro dessa expressão autoridade, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo de número 39 ao 41, os discípulos estão em um grande momento da história. E eles foram desafiados, meu irmão, até que crer na autoridade divina. De repente sobreveio uma grande tempestade. Eles estão no barco. A expressão vai dizer que quando Jesus ordenou para a tempestade: acalma e aquieta-te, no mesmo instante o mar e a tempestade aquietou. Os discípulos perguntaram para si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Que pergunta! Parece que não é uma pergunta de quem andou com Jesus. Parece ser uma pergunta de quem não vivenciou os milagres de Jesus. Porque nós que não andamos, nós que não tivemos experiências profundas como esses discípulos, que não tivemos a experiência de andar com Jesus, quando o Senhor manda alguém deixar uma mensagem que Deus está conosco, nós acreditamos nesta palavra com veemência. Eu preciso dizer algo nesta noite para esta igreja, baseado neste poder do Espírito Santo. A igreja do Senhor foi delegada a utilizar desta autoridade. Pega na mão do teu irmão e diga para ele: Deus te deu essa autoridade. Jesus te presenteou com esta autoridade. Só que tem um grande problema. É que mesmo nós delegados por essa autoridade, Jesus precisava ensinar os seus discípulos. Eu fico imaginando, nesse capítulo lido, do capítulo de número 17, eu fico observando que Jesus sabia que os discípulos não teriam esta autoridade. Ai, Deus, tem coisa que Deus sabe que eu vou viver. Tem coisa que Deus sabe que você vai viver, mas por que Ele não te livra? São questionamentos que nós fazemos. E muitas vezes eu, como ser humano, me faço: Deus, por que o Senhor não me livrou de algumas coisas, de algumas situações, de alguns ventos, de algumas tempestades? E Jesus começa a dizer para mim, baseado nesta palavra: fé sem prova não é fé. Livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1. O autor aos Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Só que no versículo 1 ele diz: ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Fica ligado que Deus está falando contigo, porque tu chegou nesta noite aqui cheio de questionamentos. Por que Deus não livrou você de viver alguns cenários? Por que Deus, sabendo que você não ia suportar, que você não teria força, que você ia estar cansado, por que Deus não mudou a direção deste vento? Eu preciso lhe dizer isso nessa autoridade que está sobre mim nesta noite, baseado nesta palavra. Jesus está dizendo: o que importa não é o que você está passando, mas o que você vai aprender passando tudo isso. Agora preste atenção. De repente, alguém que sabe que Jesus delegou uma autoridade, esse mesmo alguém vai utilizar essa autoridade. E claro, nós sabemos em todos os textos bíblicos que o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Isso aqui eu acho que qualquer pessoa que está lá fora conhece. O nome de Jesus tem poder. Só que o que acontece? O nome de Jesus, que tem poder na boca de um imundo, não ocasiona nenhuma ação contra o demônio. Nós estamos brincando com o nome de Jesus. Jesus.
O nome de Jesus tem tanto poder que quando Jesus chegou numa cidade por nome Gadara, existia um demônio que estava encarretado de prejudicar aquela cidade, e a Bíblia contextualiza dizendo assim: e os homens não passavam, porque tinham medo do espírito que estava na vida de um jovem. Que sofrimento! Mas quando aquele jovem endemoniado olhou Jesus de longe, ele disse: Jesus de Nazaré, o que vieste fazer aqui? Vieste nos atormentar? Eu quero dizer algo com este tom de autoridade. Quando o diabo e o inferno olhar a tua presença e saber quem é que está contigo, eles começarão a se bater entre eles. Lá vem alguém que tem autoridade, lá vem alguém que é testemunha, lá vem alguém que é servo de Deus. Eu quero dizer isso aqui nesta noite. Mesmo você com falha, mesmo você errante, mesmo você que talvez você não tem tudo isso que nós achamos, mas de uma coisa eu tenho certeza: o que nos importa não é quem somos, mas quem nos ortogou para ser, mas quem nos chamou para ser. Oh glória! João declara isso, dizendo: Senhor, que não cresça eu, que eu diminua, mas que o Senhor cresça. O que é importante na nossa caminhada e no nosso ministério não é quem somos, quem nos tornamos, é quem Jesus é na nossa vida. Só que esse pai, ele leva o filho, e eu fico imaginando essa cena, com aquela esperança toda. Imagine a fé daquele homem. Meu filho vai ser curado. Mas na ausência de Jesus, tem discípulos. Ele chega com fé. E ele apresenta o seu filho aos seus discípulos. Quando os discípulos olham, empolgados, imaginando que utilizar o nome de Jesus seria suficiente, eles repreendem. Presta atenção, gente. Oh Deus. Quem recebe a autoridade no capítulo 10, não almeja utilizar essa autoridade no capítulo 17? Claro. Se eu disser aqui para vocês, ó, o Espírito Santo manda dizer que tem autoridade, você não quer usar ela, você nunca vai duvidar disso. Você vai com firmeza. Eles foram com firmeza, gente. Só que o problema é que quando chegou na hora da ação não aconteceu nada. E todo mundo bate nos discípulos. Os discípulos foram irreverentes, os discípulos foram incrédulos. E eu e você? E quando Jesus diz para nós que está no controle da situação, e vem o vendaval, sacode a casa, você se desespera. Aí você começa a cogitar e pensar que Deus não está no controle da situação. Quem olha para esses discípulos pode chamar os discípulos de fraco, mas é exatamente o que eu e você fazemos diante de uma situação. Nós nos mantemos firmes, mas é só aqui. Que quando chega em casa, a realidade é dura e bate, pá. Eu acredito que naquele momento os discípulos caíram por terra. Ficaram frustrados, irmão Dário. Como é que Jesus nos deu autoridade sobre toda? Não foi metade, foi sobre toda. E agora nós queremos realizar o que ele disse, porque nós somos as suas testemunhas, e isso não acontece. Eles saíram de lá como? Frustrados. Eu vou dizer algo aqui que está imperando neste culto. As igrejas podem lhe oferecer uma vida feliz, alegre, de prazer, de conquista. Mas nós desta igreja queremos dizer para você que o que te importa é a vida eterna. É a tua alma que nos importa. Jesus sabia que os conflitos internos, irmão, aleluia, já estavam pregnados no coração dos discípulos.
Eles já estavam se questionando. Jesus está observando toda a situação. Gente, aqui eu amo esse texto. Mas Jesus, ele não perde o controle da situação, mesmo quando das nossas mãos já foi tomadas e furtadas. Deus ainda continua da minha mão, não. Porque no livro de Isaías, capítulo número 43, versículo 13, ele diz assim: ninguém possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impede? Ninguém possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impede? Ele pergunta: ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Pastor, o inferno, os demônios, Satanás, talvez já tomou o controle. Não, ele não tomou o controle da situação. É Deus dizendo para você: eu vou te capacitar para viver, para ir em águas profundas, em ministérios profundos, em experiências que marcarão a sua vida. Eles estão ali. Só que eu fico imaginando, e eu fico pensando que quando Jesus manda trazer o menino, que o pai do menino diz: ó Senhor, eu levei para os teus discípulos não souberam. Jesus traz o menino para cá, mas Jesus para. Aí ele vira para os discípulos e diz o quê? Ó geração incrédula, para. Ele replica em exortar os discípulos, mas não perde o controle da... Eu quero dizer algo aqui, forte. Forte. O inimigo das nossas almas quer que a gente pense que Deus nos abandonou. Cadê Jesus? Quantas vezes Davi, escrevendo salmos de profundidade de alma, Davi não se viu diante de uma cogitação de mente, e ele se perguntou: por que te perturbas, ó minha alma, dentro de mim? Quantas vezes Davi não disse: a ti clamo? E quantas vezes Davi, dentro desse clamor, não disse: Senhor, apressa-te? Porque às vezes nós precisamos... Gente, Deus está me levando para um negócio aqui que não está anotado. Mas às vezes a gente está dizendo: eu sei que o Senhor está no controle, mas apressa-te. Porque eu já não estou mais aguentando, Senhor. Eu já não estou mais suportando. E o Senhor, com tanta calmeza, chega diante de todo o cenário, pega o menino, diz: te acalma, olha para os discípulos e diz: ó nação, ó geração incrédula. Jesus está dizendo: enquanto eu estou com o menino aqui, eu tenho controle. O controle já não é mais nosso. Eu quero dizer para mães, eu quero dizer para pais, eu quero dizer para filhos, eu quero dizer para jovens, eu quero dizer para adultos, para a igreja em geral: você pode ter abandonado, colocado as tuas mãos fora do processo, mas Jesus está dizendo: das minhas mãos nunca saiu, ainda tenho o controle dessa situação gravadas em minhas mãos. Fala para o irmão: então para de reclamar. Diga para ele: então para de murmurar. Deus está no controle. Pastor, mas o vento veio, mas a tempestade sacudiu. Olha o que Jesus quer ensinar para os discípulos. Ele olha o menino, traz o menino, repreende o espírito, na maior calmeza, na maior autoridade. Sai. Os discípulos estão aqui. Eu fiz isso, não funcionou. Por que que com Jesus... Ah, gente, pelo amor de Deus. Pastor, o senhor está pregando o texto errado. Veja comigo. Eu estou falando que dentro da Bíblia pode não ter questionamentos que estão isolados na história. Mas eu acho que eu me perguntava. Gente, pelo amor de Deus, gente, quem é que não questiona isso aqui? Senhor, foi isso daí que a gente fez. A gente disse: sai, ele não saiu.
Não tem gente que está dizendo, Deus, eu não sei por quê, que na casa de fulano, rapaz, eu chegar e abençoar, o negócio acontece, na minha casa é diferente. Parece que a reação é diferente, não acontece, parece que a fé não acontece, parece que o negócio não acontece. Senhor, mas por que dessa forma? Aí a gente fica se perguntando, questionamento, por que com fulano acontece, comigo não acontece? E olha que eu que sou usado para fulano. É porque Jesus está dizendo, se tudo, Pai, se tudo que tu orar funcionar, você não vai me adorar. Você se exaltará. Papai do céu. Paulo está escrevendo uma carta e ele diz assim, conheço um homem que foi ao terceiro céu, não sei se em corpo, não sei se em espírito, mas foi. E ele viu lá coisas inefáveis, que o homem não pode saber. E ao mesmo passo, Paulo diz assim, e foi-me posto um espinho na carne, para que eu não me exalte. Se tudo que eu quero Deus realiza, eu começo a achar que eu sou um Deus. Não entendeu, né? Pastor, é só eu tocar, o negócio acontece. Nem tudo que tu toca acontece. Tem coisa que tu toca que não move nada. Jesus estava ensinando para os discípulos. Eu sei que no capítulo 10 vocês entenderam que a autoridade está sobre vocês e vocês creram. Mas agora eu quero ensinar duas coisas acerca da mesma base bíblica, para que vocês também saibam usar. Jesus olha para eles e diz assim, ó homens de pequena fé. Jesus está dizendo, dentro da autoridade, essa autoridade que é o poder, que é algo divino, está acompanhado a expressão fé. Eu preciso utilizar a fé para que as ações, para que aquilo que estava proibido aconteça imediatamente. Olha o que Jesus diz. Minha gente, isso é texto. Jesus está dizendo para os discípulos, vocês não têm fé nem pequena. Porque ele faz uma expressão dizendo assim, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, essa expressão, eu fui analisar isso daqui, é tão pequena que é quase que insignificante. O que Jesus está dizendo? Nem deste tamanho vocês têm. Se vocês tivessem deste tamanho, diria para esse monte, sai e ele vai. Diria para esse, vem, ele vem. Sabe o que é? É que muitas vezes para as coisas dos outros, tu é profissional para ajeitar, nas tuas coisas tu é péssimo. Quando a irmã está passando por luta, tu vai lá. Olha a minha irmã, o deserto vai acabar. Deus é Deus de vitória. Bonito, lindo. Quando é contigo, não sei se Deus é Deus de vitória mesmo, porque eu estou no vale. Querida, queridinhos de Jesus, bonitinhos de Jeová, eu quero dizer para vós que aquilo que funciona com alguém, quando sai da tua boca, deve funcionar com você também. Compreendeu? Entendeu? Agora eu vou para o texto. Só que depois da expressão fé, Jesus pega os discípulos e diz assim, presta atenção. Existem mais duas coisas que vocês precisam aprender. A primeira delas é que a autoridade deve estar acompanhada a uma visão espiritual aberta. Eu posso saber que existem espíritos malignos empossados na vida de alguém, mas eu preciso identificar que se esses espíritos, em que forma que eles estão ali. Jesus estava dizendo, por quê? Porque quem olha aquele jovem, sabia que ele estava endemoniado. Logo os discípulos usaram o nome de Jesus para repreender. Só que eles não sabiam que não tinha um demônio ali. Existiam uma castra. Porque quando nós observamos o texto, nós percebemos que Jesus diz assim, há espíritos que só saem em jejum. Peraí, por que Jesus diz que dentro desse espaço aqui, dentro desse texto, dentro desse fato, esse espírito só saía com jejum e oração? Se o espírito fosse unitário,
O nome de Jesus era um embate, era para ter saído. Mas o que Jesus está explicando para os discípulos é o que ele vai explicar lá no livro de Atos. Quando ele diz, e do alto sejais revestido com poder, Jesus estava dizendo, ainda que vocês tenham poder, vocês não podem deixar de orar. Vocês não podem deixar de jejuar. Foi perguntado algo interessante para um dos maiores avivalistas da época contemporânea. Foi lhe perguntado para Billy Graham. Billy Graham, qual é a maior tentação de um homem? Eu já falei isso aqui. Talvez aquela pergunta foi uma pergunta emblemática de alguém que esperava as mulheres, as quedas, os adultérios. Ele simplesmente respondeu dizendo, a minha maior tentação foi deixar de orar. Foi deixar de ler a palavra. Mas peraí, gente. O que ele está dizendo? Eu posso ser pastor, e isso pode afundar-me na minha vida pessoal. Eu posso ser um crente avivado, mas isso pode também ser um mérito que não nos pertence. Eu preciso dizer para vós, está aqui, se a oração e o jejum não fossem importantes, Jesus não dizia para os seus discípulos. O que Jesus estava dizendo? Quando vocês forem repreender, não leve apenas a autoridade, porque a autoridade sem visão se torna algo meio que sem discernimento espiritual. E quando nós olhamos as epístolas paulinas, Paulo vai relatar sobre os dons espirituais, e um deles, Paulo fala de discernimento de espírito. E detalhe, Pedro, o apóstolo Pedro, aquele que tem tanto amor pela igreja, também prezou por isso, dizendo, no meio de vós tem muitos falsos. Para vocês identificarem eles, é pelo discernimento espiritual. O que é discernimento espiritual? É abrir a visão e entender que existem demônios que estão operando. Eu já conversei com psicólogos, eu já conversei com pessoas mestradas que me explicaram da seguinte forma: pastor, existe na mente humana desafios que nós chamamos de guerras e batalhas internas. Ou seja, aparentemente a pessoa está tão bem, mas mentalmente a pessoa está destruída. E quando nós olhamos, nós dizemos, mas não era fulano, que era pai de família, trabalhador. O que aconteceu? É Deus dizendo, existem controles na sua visão, que Deus vai fazer com que você, gente, aqui é forte, que Deus vai fazer com que você abra para enxergar, que não se trata de meninice, não se trata de criancice, não se trata de momento, se trata de um percurso que o inimigo já fez com aquela pessoa, que mantém aquela pessoa. As pessoas sabem do que eu estou dizendo, aqui é sério, mas existem pessoas, olha para isso aqui, eu já lidei com pessoas, irmã, aleluia, de eu chegar para conversar com a pessoa e a pessoa está assim, ó. Que isso, pastor? Possessas. E um dos demônios mais difíceis de se combater é o demônio da mente, porque ele não se manifesta. É muito bom quando você repreende o demônio, ele se manifesta e você sabe. Em nome de Jesus, sai. Agora aqui, ó. Sabe o que Jesus estava dizendo? Gente, se eu estiver pregando alguma coisa errada, me corrijam, se eu não estou na Bíblia. Mas Jesus estava dizendo, vocês pensavam que esta autoridade poderia ser dada sem os ingredientes dela. É preciso fé, mas é preciso uma vida de oração. Às vezes nós somos tentados a vir para a igreja no domingo e durante a semana ser um crente desviado. Às vezes nós somos tentados a sentar nesse banco no domingo, levantar as mãos em reverência à palavra de Deus, em reverência ao culto, mas ser um crente mundanizado de segunda a sábado. O diabo criou em nossas mentes e ele nunca fez com que nós enxergássemos isso. E eu quero que vocês compreendam que Deus começou também a falar comigo.
é que muitas vezes nós estamos aqui dentro da casa de Deus, mas os espíritos malignos, mas Satanás e seus demônios estão lá fora matando jovens, estão tirando vidas de pessoas que estão trancadas dentro de um quarto, pessoas que talvez estão em depressão, com síndrome de pânico, e o diabo, porque não existe apenas a mente, existe às vezes a operação dos demônios para cauterizar a mente daquela pessoa, e Deus está dizendo: saiba identificar, para você começar a trazer esta pessoa no teu joelho. Tem coisa que se resolve dentro de um quarto trancado, orando e clamando a Deus, mas tem coisa que você precisa ir, tem coisa, Jesus amado, tem lugar, tem pessoas que você vai ter que sair da sua casa, pegar ela e dizer: desperta, desperta. Estou dizendo aqui, eu não sei nem porquê, mas Deus sabe. Você vai encontrar pessoas durante esta semana entristecidas, amarguradas, mas não é de decepções, não é de emoções, é demônios, são espíritos acusadores, destruidores, malignos, que mantêm a mente do homem dizendo: Deus não te quer, Deus te abandonou, não tem mais jeito para ti, rapaz. Deus está dizendo para todos nós aqui de forma clara: o controle ainda é meu. Fala para o irmão que está ao seu lado: não deixe uma pessoa. Ô irmão, fale, que eu estou aqui no reino espiritual. Diga: não deixe uma pessoa passar por você entristecida, cabisbaixa, sem que você dê um comando de despertamento. Se Jesus não tivesse despertado os discípulos naquele momento, todas as vezes eles seriam frustrados. Todas. Jesus despertou ambos. Jesus abriu a visão de ambos. Eles conseguiram enxergar. Eu me lembro de um texto da Bíblia. Eu me lembro de uma grande batalha que Eliseu estava passando. E Eliseu sempre gostava de andar com um servo por nome Geazim. E uma certa feita, ele estava no campo de batalha. E Geazim, apavorado, com medo. Porque às vezes tem gente... Ai, Senhor. Às vezes tem gente com a gente que crê, mas não enxerga. Ele só crê. Ó, irmã, eu creio que Deus está contigo, mas não enxerga Deus na vida dela. Ó, irmã, eu creio que Deus está com você também, mas não enxerga. Ele com medo, meu irmão, um medo terrível. Eliseu ora ao Senhor: Deus, abre os olhos do moço. Só vai dizer assim, olhar. Quando abrir os olhos, o que ele vê? Um exército de anjos. Eu vou dizer algo aqui para você, e essa mensagem é para o inferno. Se o inferno possui uma casta, eu quero dizer que o céu possui uma milícia. Se o inferno tem grupinho, no céu é milhões de anjos. Se Satanás comandou 1/3, o céu ainda tem mais. Opa, eu vou falar, porque eu vou rasgar o verbo aqui. Se Satanás pensa que você vai sair 6 horas da manhã para abrir aquele negócio, para entrar naquela loja, para ir para o teu trabalho, e ele está pensando que você está sozinho para mandar alguém te assaltar, Jesus está contigo lá, o anjo está contigo lá, não pode tocar, não pode mexer. É isso que eu estou dizendo. Quando nós abrimos os olhos para ver o que muita gente não enxerga, parece loucura. Tem gente dizendo: que anjo nada, menina. Tu que não procura te proteger não para te ver. Às vezes você está tão protegida, minha amada irmã, meu amado irmão, mas mesmo assim é assaltado, mas mesmo assim sofre, não é verdade? Claro, nós estamos aqui
aqui, queridos. Nós somos carnais, mas existe uma milícia de anjos que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar. Mas segundo o livro de Salmo 91, ele diz: e o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Pastor, é mesmo, pastor? É. Pastor, eu abria. Eu posso falar uma coisa para você? Às vezes tu não está todo descuidoso, não está? Tu abre a porta do carro, tu não está nem ligando, é assim? Aí o anjo está bem lá. Pastor, isso aqui é meninice. Quem não acredita? Beijinho do pastor. Eu acredito. Se Satanás sabia que o Senhor tem anjos, então no momento da tentação ele disse: te joga-te daqui, darás tu ordem aos anjos e ele te guardará. Vai. Até Satanás tem a certeza de que existe milícia de anjos nos guardando e a gente mesmo não crê. Vou falar uma experiência vivida. Isso eu ainda era menino na fé. Não tinha nem experiência com Deus. Estou vindo da escola. Rapaz. E nesse dia eu levava meu dízimo. Eu ainda era menino ainda. Ainda tinha ainda por volta, eu acredito, dos 12, 13 anos de idade. Eu vinha da escola. E aí, quando eu percebi aquela moto, eu estudava aqui no Bajonas. Né, geralmente, quando a gente vem de noite do Bajonas, né, você tem duas avenidas. Tem essa aqui, tem aquela lá. Você prefere, né? E eu gostava de vir por essa. E eu estou vindo. Quando eu vim, eu estou vendo dois caras na moto. É interessante, gente. Parece que a gente tem um raio-x. Ladrão. Sai. Não é verdade? A gente olha, a gente detecta. Às vezes pode não ser, mas te protege. Né? É melhor, né, querido? É, pastor, porque eu sou crentezão. Vai. Não é verdade? Eu percebi, eu digo, rapaz, esses dois bem aí vão me soltar. E eu estava com dízimo, dentro da minha bolsa. Vamos levar para a minha igreja que eu me congregava na Coab, na Assembleia de Deus. E aí, quando eu olhei, o que é que eu fiz? Eu passei para o outro lado. Esperto danado. Rapaz, nisso que eu estou aqui tranquilo, levando a bolsa, quando eu olho, os dois caras já tinham ido lá na rotatória e voltado. Eu digo, agora eu vou para o outro. Vim para o outro lado. Isso ali, perto da casa da irmã Marinilde. E eu não entendendo. Sabe o que é? Deus sabia que eu estava com algo muito precioso. Querido, isso é visão espiritual. É o inimigo preparar uma e você identificar. Vou nada. É fora. Pra cá, ó. O problema é que às vezes a gente fica... Não é assim, eu vou falar no rasgado. Porque eu não prego eloquência. É Bíblia. E às vezes vai até palavras difíceis e erradas. Mas vai, você já sabe o objetivo. Tem hora que tu tem que ver o que muita gente carnal nunca vai conseguir enxergar. Veja. Rapaz, não tem nada a ver esse ambiente. Sabe o que eu fico olhando? Rapaz, tu espiritualiza tudo. Rapaz, tem ambiente que é para te estar, rapaz. Isso não vai tirar a tua santidade. Vai não? Vai. Porque às vezes tem crente que estão num ambiente que vira chacota. Aí eles começam a dizer, toma aí, crentinho. Crentinho safadinho. Vai, toma, menino. Ô, menino. Você é doido, é? Aí ele já fica logo. De onde você dá? Não, minha, eu sou crente. Tem ambientes que para você se livrar é melhor você nem entrar. Então se mantenha distante. Eu vou terminar a pregação aqui. Porque a Bíblia é dessa forma. É direta, sem muito arrodeio, aqui. Eu não sei porque que eu estou falando aqui, mas eu acho que alguém precisa entender. Pastor, mas é meu coleguinha da faculdade, mas não é para você ir. Pastor, mas é minha amiga, ela é chegada, que quando eu preciso, ela está junto. Tá não.
Ela só teve junto na sua necessidade porque Deus permitiu. Porque no dia que Deus não quer mais, Ele tira até a pessoa que te ajudava. Pode tirar. Sai da frente, vamos. Vou terminar a pregação aqui. Eu não consigo entender esse negócio. Eliseu, com muita gente, mas no dia da sua necessidade, quem lhe ajudava era a viúva. Tinha discípulo demais para ajudar, para estar com ele, para estar ombreado. Porque quando Deus quer, até quem vai lhe ajudar, Deus vai selecionando. Isso. Vai lá, leva lá. Vai lá, deixa. Mas não precisa. Vá deixar. Mas você... Rapaz, eu já não te disse que é para te deixar. Ou alguém não está entendendo esse negócio? Pastor, mas a pessoa sumiu do mapa, saiu me devendo. Jesus diz, justamente, ele sumiu da onde mesmo? Do mapa. Vou mostrar o mapa, colocar um ponto de localização e dizer para ele, volta na casa dela, entrega o que não é teu e pague. Porque ela já está precisando já faz tempo. Eu digo porque eu já vivi isso, de chegar dinheiro certinho para pagar algo, e eu dizendo para Deus, como tu és fiel. Eu vou dizer algo aqui para você, que não é demagogia, mas está aqui para confirmar. Eu me lembro que Mazé, todas as vezes que ela ofertava, isso eu posso falar, vai lhe constranger? Vai não? Vai não, porque eu sei que ela viveu isso. Eu me lembro que todas as vezes que Mazé vinha para cá, ela não tinha oferta. Mas quando ela vinha, ela encontrava no chão. Não era minha filha? Ela encontrava no chão. Quando ela encontrava, ela depositava, às vezes, moedas poucas, gente. E uma certa feita, papai. Uma certa feita, eu estava precisando de 20 centavos para pagar uma conta de energia. E mas é aqui, dou, Jesus dizendo, que meu certo está precisando dos 20, minha filha. Vai, dá logo, em nome de Jesus. Não é verdade? Pastor, isso eu não acredito. É um problema, querido. Eu vivi isso. E eu sei que o meu Deus não precisa fazer coisas extraordinárias para provar que Ele é Deus. Ele pode fazer coisas pequenas. Quem disse que Deus também é só dos grandes? Deus é dos fracos também. Deus é dos pequenos também. Segundo Ana escrevendo o cântico dela, no livro de 1 Samuel, ela diz, o Senhor exalta, o Senhor abate, levanta. É isso, é Deus. E aí quando Mazé entregou, não foi Mazé, nunca me esqueça aqui. Mazé entregou certinho para a conta. Conta de energia. Pagamos. Sabe o que é isso? Fé, autoridade. Agora eu quero lançar uma palavra sobre tua vida. Empilha lá tudinho de problema. E vai orar. Deus está aqui, Senhor. Deus, eu preciso disso. Irmãos, eu vou falar para vocês aqui que eu sou prova viva disso. Gente, Deus me mantém em tudo. Sou grato demais a Deus. Deus me mantém do calçado, a vestimenta. Tudo. Deus dizendo, cuida dos meus filhos, que eu cuido de ti. Quem é dos irmãos aqui que nunca teve essa experiência? De orar por algo, esquecer de algo. E o céu se abrir e dizer, eu me lembro. Agora chegou o dia. Vocês me dão 5 minutos agora? Mais? Mefibosete. Lançado na terra de Lodebar. Por uma situação. E detalhe, ele não foi para lá porque ele quis. É porque no dia daquela madrasta, no dia que aquela babá, desculpa a expressão, no dia que aquela babá soube da morte do seu senhor, ela tropeça e o menino cai das suas mãos, ainda criança, e quebra ambos os pés. Ele ficou paralítico, ele ficou coxo, ele não conseguiu mais andar. E um dia Davi se lembrou da promessa que ele tinha feito, uma aliança com Jonatas.
de honrar, de abençoar alguém da sua casa que sobrasse da batalha. Ele pega Zimba, e Zimba é uma espécie de gente que quer se meter em tudo, porque acha que está perto do rei, então ele acha que ele é o dono de tudo. Zimba diz: tem um, Senhor, mas é aleijado. Vai servir para quê? Porque aquilo que não serve para andar, serve para ser colocado na mesa. Vou repetir, tem gente aqui que entendeu. Aquilo que não serve para andar, serve para sentar na mesa. Zimba não serviu para andar, para fazer nada para Davi, mas serviu para comer com ele. Senta aqui, meu filho. Quando trouxeram ele do cenário, Davi disse: todos os dias tu comerás na minha mesa. Tem gente sendo lembrada por Deus. Pastor, mas eu estou no interior brabo. Às vezes olha para lá também. Pastor, mas eu estou numa cidade grande, esquecida por todos. Deus olha também para você. Pastor, mas ninguém me conhece. Não te preocupe, Jesus te conhece. E ele é tão lindo que ele disse que desde o embrião da tua mãe, quando tu não tinha nem formação, na luta danada, ele disse: eu te dei nome. Te chamei pelo nome. Irmão, isso é muito lindo. Leandro, ó, Jesus já tinha me chamado. Tu vai ser Leandro. Não tem um Leonardo, mas é Leandro tu. É? Rapaz, isso é muito lindo, irmão. Deus que nos deu nome, nós não tínhamos nome, Jamils. Nós não tínhamos história. Deus é que deu tudo isso. E Deus hoje, Ele espera também fazer isso na vida de muitas pessoas que estão aqui. Eu vou chamar dois tipos de grupo para cá para frente. Eu só faço isso baseado na autoridade divina. Sem autoridade eu encerro o culto por aqui. Mas eu sei que Deus está reservando algo para nós nesta noite. Amém? Antes de eu chamar este povo para vir para cá, eu queria dar um aviso importantíssimo para a igreja. Dia 28, sábado agora, nós vamos ter o nosso grande culto ali na Praça Nova da Trizidela da Maioba. Será um momento ímpar. Orem, a partir de amanhã nós já vamos começar a nossa campanha de oração. Amém? De oração por esse projeto. Para que Deus salve jovens. Para que Deus salve mães, salve pais. É assim, eu tenho orado para isso. E eu quero contar com esta igreja aqui. Ó. Pastor, eu já tenho um compromisso. Ô querido, desmarque. Ô irmão, não vai dar porque eu tenho uma grande cruzada para mim. Eu vou estar lá com o meu pastor. Vou estar lá com a minha igreja. Mais do que importante fazer isso. Porque eu creio, amados, que nós vamos voltar no mínimo com 20 vidas de lá. Eu creio. Ah, pastor, eu acho que não. Eu quero gente perto de mim que acredite. Esse negócio de duvidar, eu já tenho muitos que duvidam lá fora. Aliás, a nossa igreja é uma dúvida para muita gente até agora. Tá certo? Muita dúvida. Né, irmã Leandro? Há 10 anos aqui já tem gente que ainda duvida do ministério. Agora, se eu fosse me importar para quem duvida, irmão, eu não trabalhava em lugar nenhum. Eu acredito no que Deus fez na minha vida, no que Deus me chamou para fazer e acabou. E nós vamos estar lá. Pastor, nesse dia vai chover muito. E não tem sombrinha? E não tem capa? Vocês sabem que aquela estrutura lá é fechada. Tem uma estrutura que ela é toda... Não te preocupe, o som não vai molhar. E detalhe. Se não der ninguém, eu prego. Bota o som de frente para a atriz dela e começa a pregar até Jesus dizer amém. Nós fomos fazer um evangelismo aqui no Novo Aurora. Está aqui essas irmãs, essas mulheres que são de batalha. Chegamos lá, nós botamos o som, começou a chover. Eu pensava que as irmãs iam correr. Olha, sombrinha, tchu. Pastor, daqui nós não arreda o pé. Pode pregar aí o tanto que o senhor quiser. Debaixo de chuva está aqui, não tem? Nesse dia o irmão Jacques disse: pastor, rapaz, essa igreja é diferente.
Se fosse outra igreja, todo mundo corria. Não corre nada. E olha que eu não vi sombrinha na mão de ninguém. Quando eu vi, já era todo mundo abrindo sombrinha. Eu digo, olha, que mistério grande. Entendeu? Todo mundo, mas não arredamos o pé. E sábado será um grande culto evangelístico ali. Porque eu creio em nome de Jesus que Deus vai fazer coisa. Porque, queridos, foi o que nós aprendemos hoje de manhã, no nosso estudo de evangelização. Se a igreja que foi chamada para evangelizar não cumpre a sua missão, então nós estamos perdendo tempo sentado nessa cadeira. Porque nós somos chamados para trazer pessoas para dentro. Amém? Então eu preciso que a igreja faça isso. Primeiro grupo de pessoas que eu convido hoje, as pessoas que querem aceitar a Jesus. Fiquemos de pé nesta noite. Quero convidar as pessoas que ainda não são evangélicas. Pastor, hoje é o dia da minha decisão. Hoje eu quero voltar para o Senhor. Hoje eu quero fazer essa decisão com convicção. Com seriedade, com verdade. Um dia Jesus já me chamou, pastor. Um dia eu já estive na igreja, um dia eu já fui até um levita de Deus, alguém que tocava, pastor. E um vento me derrubou assim de tal forma que me tirou da presença de Deus. Eu nunca mais consegui ter mais esse ânimo. Quantas pessoas não chegam assim na igreja, né? Arrebentadas pelo vento do mundo. Mas eu quero convidar agora você para vir aqui na frente, se você tiver essa decisão tomada. Porque essa palavra foi pregada nessa intensidade. E o convite é nós que fazemos. Quem convence é o Espírito Santo. Mas o convite é nós que fazemos. Tem alguém nesta noite para Jesus? Pastor, eu quero retornar à casa do Senhor. Se não tiver, eu vou fazer uma decisão por conta própria. Eu quero que Patrick e Felipe desce lá, e ore por aqueles 2 jovens que estão nos visitando. Então isso eu faço por conta própria. Orem por eles. Enquanto eu ministro aqui, vocês vão orando. Pastor, eu não estou entendendo isso aqui. Não se pergunte. Só deixa fazer lá que é o Espírito Santo. Deus sabe por quê. Bom, ore por eles. Pergunte qual é o nome dos 2 e orem por eles. Clamem a Deus pela vida deles. E eu quero chamar aqui nesta noite os irmãos que desejam ter, além dessa autoridade, deseja aqui também a visão espiritual. Que também esta graça de Deus possa habitar em sua vida. Se você tiver essa necessidade, também vem aqui na frente. Eu vou orar nesta noite. Eu vou clamar a Deus. Pastor, eu tenho autoridade de Deus, mas às vezes eu preciso de mais. Preciso que Deus abra mais a minha visão para compreender algumas coisas que vão acontecer na minha casa, que às vezes eu não entendo, eu não compreendo. Venha, tira as cadeiras aí, essas bem aqui da frente. Eu quero orar pela igreja de Deus nesta noite. Aleluia, Espírito Santo de Deus. És tu que faz isso, Senhor, não somos nós. Não é nós que fazemos isso daqui, é o Senhor, Pai. Eu sinto a tua graça no meio de nós nesta noite. Eu sinto o teu poder no meio de nós nesta noite. Pessoas que chegaram aqui arrebentadas pelo vento. Pessoas que estão vivendo aqui grandes desafios, problemas pessoais, problemas conjugais, problemas com a família. E precisa de uma orientação espiritual do Senhor. Deus, ajude o teu povo, Pai. Eu oro agora para que o Senhor abra os nossos olhos, para enxergar o que está por detrás de muitas coisas.
nós começamos a clamar ao Teu Espírito Santo. Eu creio que nós estamos aqui neste altar agora te pedindo esta graça e este poder que emana do céu para as nossas vidas. A Bíblia diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não apagará. Talvez, jovem, você foi alguém que já aceitou a Jesus, que já teve a experiência de sentir o Espírito Santo, e hoje você está aí destruído, você está desanimado, você não consegue mais reagir. O Espírito Santo de Deus te levanta com autoridade nesta noite. Oh, glória! Glória! Vai orando, igreja. Vai clamando ao Senhor. Oh, glória! Deus eterno, Deus santo. Tu estás aqui. Quer aceitar? Glória! Uma vida para Jesus nesta noite. Vai orando, eu já vou orar por ele. Eu sei que tinha um mistério aqui, Senhor, eu sei. Glória. Oh, Jesus querido. Aleluia, desce com a tua glória sobre nós. Manifesta o teu poder sobre nós. Nos dê a visão espiritual de identificação, para nós entendermos aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Quando nós observarmos que tem algo espiritual, nos dê também a autoridade divina para repreender, para ordenar, para declarar pelo sangue de Jesus que este nome ainda tem poder. Mas eu quero fazer uma oração nesta noite para que toda cicatrização que ainda não foi completada no coração, na mente, nós te pedimos, Espírito Santo da verdade, que é o Senhor da igreja, cicatriza, 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 cicatriza nesta noite. Vai orando, igreja, vai orando, vai orando, vai orando. Glória, 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 glória a Deus. Oh, glória. Deus. Oh, glória. Aleluias! Glórias! Aleluias! E que tu precisava voltar para os braços do Senhor. Aleluias! Manda a soria cantar. Deus impede, meu filho. Aleluias! Voltar para os braços do Senhor. Aleluias! Eu queria que você repetisse comigo, Senhor. Aleluia, Deus! Obrigado, Deus, que Railson, aleluia! aceito Jesus como meu Senhor Aleluia, Deus! e Salvador da minha vida. Senhor, Escreve meu nome no livro da vida. em nome de Deixa eu orar por ti. Deus, Jesus, Senhor. está aqui neste momento a vida do Verdade, Railson. Deus. É um jovem que te aceita Sim, nesta meu noite. Deus, em nome de Jesus. Eu não sei se algum dia ele já teve essa experiência. Mas, Pai, nesta noite a minha oração é que o Senhor encha o teu servo de Em nome graça. de Jesus. Deus, ele compreendeu, Senhor, ele entendeu que o amor de Deus está baseado
nesse entender que ele era pecador, que ele é pecador, e que pelos seus pecados a cruz foi válida. Aleluia. Ele compreendeu, entendeu que a salvação é um plano gratuito de Deus para a sua vida. Aleluia. Obrigado porque esta mensagem foi válida. Essa mensagem foi profunda nesta noite. Mas, Pai, tudo que estava na vida do teu filho, do passado, que não te pertencia, que não era teu, nesta noite nós mandamos e nós ordenamos por terra. Nós oramos pela vida do Railson, Deus. Olha para este jovem. Mantenha o Railson na tua presença, Senhor. Que os nossos jovens possam dar todo o apoio. E não possam abandonar ele de forma alguma. É isso que Deus faz com a igreja. Deus traz, irmãos. Deus traz, Deus traz, Deus salva. É isso que Deus faz. Deus, nesta noite eu oro pela igreja. Eu clamo pela igreja do Senhor, Pai. Ajuda a igreja. Mantenha a igreja com a brasa viva. Mas eu te peço que do alto, cada um, sobrevenha nesta noite uma experiência sobrenatural. Independente se seja aqui agora, ou no quarto da nossa casa, ou na cama prostrado, independente se seja dentro de um ônibus, ou, Senhor, até mesmo de um terminal, ou até mesmo de uma faculdade, um negócio próprio, dentro do carro, em cima de uma moto, até mesmo de uma bicicleta, eu não sei, mas quando o Senhor quer marcar a vida de alguém, Ele não determina ambiente, o ambiente é determinado pelo Senhor. Ele sabe que pode não ter nada, Ele pode que algo não pode ser favorável, mas quando Jesus quer marcar, quer impactar a vida de alguém, Ele desce lá para falar com este alguém e demonstrar o quanto Ele é Senhor. Como o Senhor marcou a vida do Railson nesta noite, marca a vida de muitos que estão lá fora, de muitos que estão perdidos, de muitos que estão agora trancafiados dentro de um quarto, mantendo as suas vidas fora deste convívio da igreja. Quantos servos de Deus, quantos crentes em Jesus Cristo não estão desviados, afastados, perdeu, Senhor, o ânimo, mas não perdeu a presença. A presença pode invadir agora o quarto desta pessoa. A presença pode ir agora no raio de quilômetros, no raio de segundos, e olhar para ela que está dentro do presídio, e olhar para ela que está dentro de um hospital, e olhar para ele agora que está jogado nestas ruas de São Luís, e olhar para quem está agora jogado, esquecido, abandonado. Meu Deus, o Senhor pode. Talvez foi um pregador do evangelho, talvez foi aquele que incendiava a igreja com a Bíblia Sagrada, talvez foi alguém do louvor, talvez foi alguém que tocava na casa do Senhor, que perdeu este equilíbrio, que já não tem mais esta força, este ânimo. Ajuda, abre os olhos espirituais da igreja, para que a igreja veja, para que a igreja contemple, para que a igreja entenda que toda ação do nosso adversário contra as nossas vidas cairá por terra. Deus dará ordem, não somente para os seus anjos, mas a nós, para nós determinarmos dentro da nossa casa, para nós ordenarmos dentro do nosso lar as intrigas, as discórdias, as divisões entre filhos, entre marido e esposa, entre a família, seja quebrado. Deus, eu oro pela tua igreja, eu clamo pela tua igreja. Obrigado por este culto maravilhoso.
Senhor, eu quero orar em especial pelo aquele ambiente da Trizidela. Te apresento aquela praça, te apresento toda a estrutura daquela praça, te apresento todas as casas próximas, todas as famílias, todos os jovens. Eu creio que é a palavra que convencerá, eu creio que é a palavra que trará, eu creio que é a palavra que transformará. Não somos nós que estamos indo, nós somos apenas os enviados do Senhor, mas quem vai fazer a obra é o Cristo ressurreto, é o Cristo que já está entre nós, está no nosso meio operando, através do seu Espírito. Toma a tua igreja em tuas mãos, abençoa a saída dos nossos irmãos, levam cada um de volta ao seu lar, guardando, e que durante esta semana, esta palavra queime nos nossos corações. O Senhor já nos deliberou a autoridade do seu Espírito, não é metade, é toda enfermidade, é todo mal, cairá por terra, em nome de Jesus. Tira de nós a incredulidade, tira de nós a dúvida, tira de nós o pavor, tira de nós o temor, tira de nós, porque o Senhor disse que Ele nos deu espírito de ousadia. Glória! Ele nos encheu de espírito de ousadia, não de medo, mas espírito de ousadia, para que nós entendemos que nós somos usados para outros, para pessoas, para famílias, para lares. Deus, nós abençoamos cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Levem a todos para casa, dando uma noite de bênção. Muito obrigado por esta palavra, Senhor. É que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Levante as mãos. Que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. E toda a igreja diga comigo. Amém. Glória. Vamos dar um abraço nesse jovem abençoado de Deus. Os jovens, de preferência. Já pega o número, pega o endereço, para que vocês possam dar o apoio para eles, para ele, tá bom? Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus leve a todos em paz. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos?